Na virada do ano, eu comecei a ruminar com vocês, conosco, melhor dizendo, uma palavra que está relacionada ao nosso tema. O tema que o nosso ministério está trabalhando esse ano é o ano do extraordinário de Deus. Pastor, isso está na Bíblia, mas é óbvio. Efésios, no capítulo 1, no versículo 19, Deus diz na sua palavra que Ele usou o seu poder extraordinário para agir, para abençoar a vida do seu povo, dos seus filhos. No versículo 20, o texto diz que Deus usou este mesmo poder extraordinário para ressuscitar ao Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Deus, creio eu, acredito eu, deseja liberar sobre o seu povo o seu poder extraordinário. Aleluia. Então, nosso tema, nessa manhã, na nossa primeira mensagem sobre o extraordinário, é esse: recebendo o extraordinário de Deus na minha vida. Porque o extraordinário não é para cadeira, não é para o microfone. O extraordinário é para a vida do seu povo, do povo de Deus, dos filhos de Deus. É muito importante você entender, nós entendermos, que o que atrapalhe muito o nosso relacionamento com Deus, o que atrapalhe muito a nossa fé, a nossa compreensão do que Deus faz, fez e quer fazer e continuar fazendo em favor das nossas vidas, e a sua palavra declara isso. Porém, há um problema que a gente precisa resolver. Hoje é o primeiro domingo do ano, entre aspas, é o segundo culto do ano. Eu não tenho essa pretensão de me tornar uma pessoa crítica, ácida, mas eu acredito que nós precisamos observar as coisas e tratar com elas da seguinte maneira: isso aqui pode parecer bom, mas ele tira força, poder e autoridade do que em Cristo eu recebi, então não serve. Exemplo, para ficar muito claro: vem me visitar. Como visitar? Se a palavra de Deus diz que Ele fez de mim e de você, ou Ele mora ou Ele visita. Ou Ele mora ou Ele é um inquilino. Hein, Léo? O inquilino é uma pessoa para quem você aluga o seu imóvel, a sua loja, a sua empresa por um determinado tempo, que é regido pela lei. Essa é a atribuição do inquilino. Qual é o inquilino que pode morar num lugar sem pagar nada? Se eu não der a ele, se eu não disser isso. E por que ele não é dono? Porque ele é inquilino. Só que o Espírito Santo, e aí a gente precisa entender isso. Olha para o senhor, perdão, repita após mim: eu fui comprado. Diga novamente: eu fui comprado. Então, nós temos a promessa. Repita após mim: nós temos a promessa. Diga: eu tenho a promessa. Agora, é preciso compreender que ter a promessa e ver a promessa se manifestando à distância. E por que nós temos a promessa e ela não se manifesta, na maioria das vezes do tempo da nossa vida em Cristo? Porque nós queremos a Deus, mas de acordo
sem confrontar a cultura do mundo. Porque a vida de Jesus em nós exige de nós novas palavras, atitudes, pensamentos e comportamentos. Antes de eu aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu podia dormir com a minha namorada. Agora que eu aceitei, não pode mais. É pecado. Agora eu estou trazendo maldição para a minha vida. Porque Provérbios diz que a posse antecipada da bênção, o fim dela é maldição. Ah, mas se for assim não vai ter ninguém na igreja. E você acha que Deus estava preocupado com isso quando Ele estabeleceu esse princípio? Semana passada eu estava aqui na igreja durante o dia e uma moça esteve aqui para conversar com alguém. Eu perguntei, tudo bem? Tudo bem. Como é que você vai? Como é que está a sua vida em Cristo Jesus? O senhor pode orar por mim sobre? É que eu estou gostando de um rapaz. Quando eu vi a frase, estou gostando de um rapaz, a primeira pergunta foi, ele nasceu de novo? Não. Ué, isso é um problema. O senhor acha? Eu não acho nada, eu tenho certeza. Porque na minha Bíblia está escrito que comunhão de luz e treva não rola. E tem até uns doidos. E eu lamento que tenha pessoas que serem pastores, e vai pôr a mão para abençoar algo que a Bíblia não abençoa. Quando ela diz, não existe comunhão entre a luz e as trevas. Não existe. Deus quer que você testemunhe de coisas sobrenaturais, milagres extraordinários. Fale para Ele, Deus quer usar o poder extraordinário dEle para atrair as pessoas até você. Como? Elas vão se reunir no trabalho, em casa, no meio da família, elas vão se reunir no refeitório da empresa e vão dizer quando você passar o que é que ele tem, o que é que ela tem, que eu tenho visto a bênção, o favor de Deus na vida dele e na vida dela. Qual é o segredo? Não é segredo, é a bênção de Deus. Mas parece que eu e você viemos aqui de maneira religiosa. Ó Deus, eu vi, só se quiser faz alguma coisa. Eu vou sentar aqui e vou ficar esperando. Não é Jesus? Então Ele sabe o que eu preciso. Não é Jesus? Então Ele, ao olhar para mim, vai saber, no mínimo pelo meu semblante, de alguém que está apavorado, com pressa, que está pressionado por alguma circunstância. Ele poderia simplesmente chegar ali e ficar olhando para Jesus. Só que o texto nos diz, eu começo por aqui, que vendo Jesus, ele se prostrou. Pensa comigo. Ele tem uma situação tão difícil, que incluía o fato da sua filha estar à beira da morte. Só que aí eu tenho que entender o seguinte, tinha uma multidão lá, sim ou não? Tinha gente lá buscando um milagre, sim ou não? Haviam pessoas ali precisando que o Senhor liberasse o seu poder extraordinário e realizasse alguma coisa na vida deles. Então a primeira pergunta é, você e eu queremos viver o extraordinário. Quem somos nós no meio da multidão? Quem nós somos no meio da multidão? O texto diz que havia uma multidão, essa multidão estava esperando Jesus, e mais, no texto de Lucas, lá no capítulo 8, está escrito que essa multidão havia preparado uma festa para ele. Fala para o teu irmão, parece uma loucura. Mas diga, é uma atitude de quem vai ficar com atenção.